Fala moçada, vou falar nesse vídeo aí, função do segundo grau, conhecida também como função quadrática, ok? Assim um resuminho aqui rapidinho e vou passo a passo mostrar para você como é que funciona essa função do segundo grau. A função do segundo grau primeiro tem esse nome por conta do expoente do x, que a gente conhece lá da equação do segundo grau. Se você está aqui, você com certeza já deve ter visto a equação do segundo grau, está familiarizado com esse nome aí do Bhaskara, como já a fórmula a gente vai mostrar aqui. Para começar, a função do segundo grau tem esse nome aqui, ó, por conta do expoente do x, mesmo que dá o nome à equação do segundo grau. E o modelo geral da função é parecidíssima com o modelo da equação. Tem três coeficientes, o a, o b e o c, lembrando que o a não pode ser zero, caso contrário, você não vai ter uma função do segundo grau, e sim do primeiro, e nada do que eu vou falar aqui serve. Então, primeira coisa, a tem que ser diferente de zero. E a estrutura básica da função do segundo grau é essa aqui, ó. A função do segundo grau padrão, onde eu tenho aqui o a igual a 1 ou o a igual a menos 1, tem comportamentos diferentes. Então, se você não conhece nada da função do segundo grau, você tem aqui valores arbitrários, lembrando que isso aqui é o y e esse aqui é o x, um depende do outro. E a partir do momento que eu sugiro aqui valores de x diferentes, eu vou jogar na fórmula, né? 0 ao quadrado, 0, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Eu percebo que, ao jogar valores crescentes de x, eu obtenho valores crescentes também de y. Eu vou ter aqui um crescimento que não é linha reta, mas uma curva que cresce. E isso iria continuar. Se eu coloco, por exemplo, 3, que é o quadrado da 9, 4, que é o quadrado da 16, e assim por diante. Só que quando eu passo para a parte negativa, com esses valores menos 1 e menos 2, nós sabemos que o número elevado ao quadrado, ele fica o quê? Positivo. Então, se eu coloco aqui menos 1, eu vou ter 1. Se eu coloco aqui menos 2, eu vou ter 4. Então, eu vou ter aqui, ó, um comportamento semelhante do outro lado também. E esse gráfico que está aqui é o que nós chamamos de parábola em matemática. A parábola é uma curva que ela tem dois comportamentos, o decrescente e o crescente, ou o contrário aqui embaixo que a gente vai ver. O que mais chama a atenção da parábola é a simetria dessa parábola que está aqui, ó, no eixo central da curva. Perceba que a palavra ela é o quê? Simétrica em relação ao eixo central. Nesse exemplo básico, x ao quadrado, o eixo de simetria é o eixo y. Mas com os valores mudando de B e de C, essa simetria pode se deslocar para a direita ou para a esquerda. A gente vai ver em outros exemplos. E quando eu tiver aqui, ó, o coeficiente A igual a menos 1, eu vou fazer as mesmas substituições. Se eu coloco aqui menos 2, que é o quadrado da 4, o sinal de menos vai alterar esse valor. E eu vou ter menos 4 e aqui menos 1. Então, quando x é menos 1, aqui ó, menos 1 também. Quando x é menos 2, eu vou ter menos 4. Então, o comportamento da parábola é praticamente o mesmo, só que para baixo agora. E do lado positivo, do lado de x positivo, eu vou ter o quê? A mesma coisa. Opa, menos 1 e menos 4. Por quê? Se eu elevo tanto o número positivo quanto o negativo ao quadrado, ele fica positivo, porém tem o menos na frente. Então faz com que todas as imagens mudem de direção, tendo a concavidade voltada para baixo. Por isso, aqui no meu resumo, o A tem que ser diferente de zero. Mas o A determina se a parábola vai ter concavidade voltada para cima, que é a boquinha, ou concavidade voltada para baixo. Filé? A gente vai passar agora para os outros termos da parábola. Basta B, C e o famoso vértice. Continuando aqui agora, botei um exemplo, ok? Uma função completa agora com A, B e C, né? Você percebe aqui que o A vale 1, o B vale menos 6 e o C vale 5. Vou destacar eles aqui porque cada um tem uma função muito importante. Eu vou falar para você agora. Cara, é o seguinte, no tópico anterior, né? Na tomada anterior aqui, no quadro anterior, você viu dois gráficos aqui bem esqueleto básico da função do segundo grau, com cavidade voltada para cima e com cavidade voltada para baixo, dependendo do meu A. Aqui, ó, importância do A. Então, nesse gráfico, antes mesmo de construir, ele já tem um A positivo. Então, eu já sei que a concavidade voltada para cima. E, cara, toda função, ela possui infinitos pontos. Mas eu não vou ficar aqui trabalhando infinitos pontos. Eu vou cirurgicamente nos mais importantes, que são quem? O primeiro deles, eu vou usar seus conhecimentos adquiridos no nono ano da equação do segundo grau. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar tudo isso aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 5, e igualar a zero. Por quê? Quando você aprendeu função, você sabe que quando eu pego uma função e igualo ela a zero, eu estou procurando suas raízes.
Pode ser que tenha, pode ser que não, mas eu estou procurando as raízes. O que são as raízes na prática da função? É quando a função encosta no eixo x. Lembrando que o eixo y é o deslocamento vertical, então se o y é zero, que é esse cara aqui, ó, quer dizer que a função vai encostar no eixo x. Então, quando você vai fazer a equação de segundo grau, por mais que você seja tiete de matemática e queira fazer aí por soma e produto, enfim, fatoração, eu vou fazer por Bhaskara. Você vai fazer o primeiro passo, que é o delta. Acredito muito que você saiba, mas eu vou colocar aqui o delta b ao quadrado menos 4ac. Você vai jogar os valorzinhos e vai ter aqui, ó, 36 menos 20 e um delta aqui, propositalmente, bem lindo, que é o delta 16. Uma vez que você tem o delta, você joga na fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí você vai ter o seguinte, o x será menos b, lembrando que o b tem que trocar o sinal aqui, menos b, mais ou menos a raiz de 16, que todo mundo sabe que é 4, dividido por 2. E aí você aprendeu que você vai ter o x' e o x duas linhas, variando os valores de delta, né? 6 mais 4, 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. E 6 menos 4, 2 dividido por 2 vai dar 1. Esses valores que você acabou de encontrar aqui são as raízes, ok? São as raízes. Quem são elas? Os pontos que encostam no eixo x. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, eu tenho as raízes aqui. São os pontos. Um dos pontos mais importantes da função do segundo grau. Lembrando aqui que quando a gente fazia, sem pretensões, a equação do segundo grau, você calculava o delta primeiro e dava uma boa olhada para o delta. Por quê? Eu tinha três tipos de delta. O delta positivo e de preferência muito bonito, cuja raiz é exata, mas não necessariamente positivo. E quando eu tinha o delta positivo, igual ao meu exemplo, eu tinha aqui duas raízes diferentes. Por quê? Porque o x' é com mais raiz de delta e o x duas linhas menos raiz de delta. Então, eu vou ter duas raízes diferentes. Quando o delta dava zero, eu tinha duas raízes iguais, formalmente falando, mas na prática eu tinha uma só, né? Então, uma raiz só. E quando o delta dava negativo, eu não tinha raiz. Lembrando que aqui não é equação do segundo grau, é função. E delta negativo, ainda existe uma função, ainda tem gráfico, ainda vai ser uma parábola, tudo vai ser de boa. Só não vai ter o quê? Raízes, né? Não vai encostar no eixo x. Então, a gente vai ver depois no resumo que isso aqui, ó, o seu delta determina a quantidade de vezes que uma função vai encostar no eixo x do segundo grau. Nesse exemplo, encostou duas vezes, beleza? Porque o delta é positivo. Se ele fosse delta igual a zero, encostaria em uma vez só. E se o delta fosse negativo, não encostaria. O outro ponto mais importante da função de segundo grau, esse aqui é importante. Tem alguns exercícios contextualizados que usam ele, mas ele não é o mais importante. O mais importante é esse, o vértice. O vértice é o momento onde a função muda de direção, né? Se você viu no exemplo anterior, a função do segundo grau ela tem um momento de ser decrescente para depois virar crescente e o contrário, de ser crescente depois virar decrescente, dependendo da concavidade. Mas o momento onde há essa transição de comportamento é o vértice. E o vértice tem duas coordenadas, o x do vértice, que tem uma fórmula nova para você aí aprender, e o y do vértice, que também tem uma fórmula nova, utilizando o delta que está aqui. Então, se você aplicar aqui as duas fórmulas que eu coloquei, a x do vértice, que é menos b sobre 2a, e a y do vértice, que é menos delta sobre 4a, você vai descobrir o vértice. Saca só? Se eu pego aqui, vou colocar aqui, ó, vou achar o vértice agora, que é o momento onde a função muda de direção. O x do vértice, cuja fórmula está aqui do lado, ele é menos b, ou seja, b com sinal trocado, dividido por duas vezes a, que no nosso exemplo vai ser 3. Então, aqui, esse é o x do vértice 3. O y do vértice vai ser menos delta, cujo delta é 16. Cuidado para você não colocar 4. Hábito da Bhaskara, do Bhaskara. Dividido por 4a, eu vou ter menos 4. O 3 menos 4 aqui é um ponto só. É um ponto só. Ponto 3 e menos 4. Então, você vai vir no plano cartesiano. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O vértice vai ser 3 e menos 4. Esse é o vértice da parábola. Beleza? Então, mais uma vez, dois pontos importantes. Raízes, não dois, né? Mas pontos importantes. Raízes, que nesse caso são duas,
e o vértice, que é o top. Por que o vértice é o top? O vértice, ele fica aqui, ó, no que a gente chama de eixo de simetria. Lembra que eu falei com vocês? Que a parábola ela é simétrica. É como se tivesse um espelho aqui no meio. E esse eixo é o x do vértice. Por isso, inclusive, que as raízes aqui ó, são equidistantes do eixo. Perceba que do 3 para o 1 é a mesma distância do que do 3 para o 5. Inclusive, se você, por acaso, der um tilt lá na sua prova e não lembrar da sua fórmula do x do vértice, mas lembrar de Bhaskara, que Bhaskara a galera lembra mesmo, eu acho as raízes 1 e 5. Tem como eu descobrir o meio? Óbvio que tem. Como é que a gente descobre o meio em matemática? Média aritmética. Inclusive, é de onde essa fórmula veio. Então, se você quiser fazer a média aritmética das raízes, você consegue descobrir aqui, ó, o x do vértice. Então, você tem aqui, ó, 1 mais 5, 6 dividido por 2, 1 meio, 3 de boa. E aí, o y do vértice tem macetinho também? Pô, fácil demais também. Uma vez que você descobriu o x do vértice, que é 3, você joga 3 aqui em cima. 3 ao quadrado, 9. Menos 3 vezes 6, 18. Então, 9 menos 18, menos 9. Menos 9 com 5, menos 4. Basta substituir na fórmula. Se não lembrar das fórmulas, tem como resolver. É lógico que as fórmulas vêm só somar, porque, por exemplo, lembra, algumas funções do segundo grau não têm raízes. E como é que você vai fazer média aritmética das raízes? Não tem como. E aí, beleza. Uma vez que você tem aqui o vértice e as raízes, você consegue montar a sua função do segundo grau. Óbvio que não é muito prático ficar desenhando essa parábola, mas só para você entender. E um outro ponto importante, a cereja do bolo, que é o mais fácil de todos, é o seguinte: toda vez que uma função do segundo grau for desenhada no gráfico, ela sempre vai interceptar o eixo y. Aonde? No termo independente, que é o c. Então, o czinho, ele é o termo independente, ele não tem x, e ele vai ser a interseção com o eixo y, que nesse caso aqui, ó, é o 5. Então, esse 5 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, esse é o ponto aqui, ó, onde encosta no eixo Y. Por que que eu sei que é o 5? Porque é o C. Beleza? Então, toda vez que isso acontecer, você vai ter essa simetria. E uma coisa que a gente pode ver aqui, com a simetria, se você lembrar que é um espelho, quando o x for 6, que a distância é a mesma, a imagem também será 5. E aí você vai ter a parábola construída. Né? Vou construir a parábola aqui para o senhor. Aí a parábola construída, mais ou menos construída, né? Do pincel. E aí eu vou ter o gráfico da função de segundo grau. Uma coisa aqui, ó. Perceba que o C, ele determina o ponto de interseção, beleza? O A, ele determina a concavidade. O ponto B, eu vou te mostrar um macete para você saber se ele é positivo ou negativo com o gráfico agora. É para a gente deixar aqui, resumir, básico, tipos de gráfico que podem aparecer para você. Perceba? Do lado direito aqui, beleza? Do meu lado direito, na verdade, eu tenho aqui 3 gráficos com concavidade voltada para cima. E o que eu falei para você em relação ao delta? Se quando você for fazer básico, o seu delta ter positivo, você sempre vai ter o quê? Duas raízes diferentes. Ou seja, na sua função do segundo grau, pode ser concavidade para cima ou para baixo, seu gráfico vai sempre encostar em 2 pontos. Beleza? Se o seu delta for igual a zero, fez o delta lá e deu zero, significa que o seu gráfico vai tangenciar, ó, cuidado com essa palavra que é muito usada em exercício, tangenciar significa encostar em um ponto só. Significa que a parábola, mesmo com cavidade voltada para cima ou para baixo, encosta em um ponto só, e quando o delta dá negativo, o famoso, né, que até então no nono ano a gente não fazia mais nada, delta negativa ainda tem função, só que ela não encosta no eixo X. Então, ela sempre será positiva aqui, ou sempre será negativa. E uma coisa que eu quero mostrar para você, nesses 3 exemplos, como é que eu identifico o sinal do P, que é pouco utilizado, mas pode acontecer de pedir para você. Quando a gente faz uma análise só do gráfico, sem números, sem valores nenhum, eu consigo perceber que esse gráfico aqui, por exemplo, tem um A negativo, a boquinha está para baixo. Eu consigo perceber que esse A aqui é positivo, porque a boca está para cima, assim como esse também é negativo. Eu consigo perceber, por exemplo, que o C é o ponto de interseção com o eixo Y. Então, aqui, o C encosta aqui, ó,
que é na parte de baixo do eixo Y. Então, aqui, C vai ser negativo. Aqui encosta na parte de cima, C será positivo. E aqui encosta exatamente no zero, C igual a zero. Outra coisa que eu acabei de mostrar para você é a respeito do delta. O delta, quando encosta em dois pontos, ele é positivo, não encostando em lugar nenhum, né? Desculpa, não encostando no eixo X, o delta é negativo, e aqui embaixo também encosta em dois pontos, o delta é positivo. Para descobrir o sinal do B, formalmente, né, algebricamente falando, tem a ver com o x do vértice. Mas eu vou resumir aqui para você o seguinte, num macete muito interessante. Observe que, quando você tem a parábola, você sempre tem dois momentos, o crescente e o decrescente. Mas você vai analisar sempre, para você descobrir o valor de B, o sinal, perdão, de B, você sempre vai olhar o ponto de interseção com o eixo Y, o C. Quando você achar o Czinho aqui, dá uma olhada no ponto de interseção com o eixo Y. Olha o comportamento da função. Se ela estiver caindo, igual o caso aqui, ó, no momento onde passa no eixo Y, nesse momento ela cai, então B é negativo. Se no momento que ela passar, ela estiver subindo, B é positivo. Beleza? E se ela não estiver nem subindo nem descendo, que é no vértice, B igual a zero. Então aqui, ó, ela está subindo, B também é positivo. Beleza? Então, mais uma vez, para descobrir o B, olha o ponto de interseção com o eixo Y. Está subindo B positivo, está descendo B negativo. Filé? Agora é só treinar, galera. Valeu!